Números, capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, e as taças e os jarros para libação, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul, e cobrirão o candelabro da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite, com que o servem. E envolverão, a ele e a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos, e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos, o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, nos seus braseiros, os garfos e as pás, e as bacias, todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário, e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram, e este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de tudo o que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gersom, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço, para executar o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos dos gersonitas, em todo o seu cargo, e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação.
Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação das tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. Estes são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, eram 3.200. Estes são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração, e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério, e segundo o seu cargo, ou assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para espalhar a palavra de Deus.